Flamengo 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro. Muitos disseram que foi um jogão. Para mim, no máximo, foi uma partida disputada, com intensidade, com volume e com vontade. Mas jogão não foi. Vamos a algumas análises específicas da partida. O Vasco hoje pode dizer que possui 2 zagueiros no seu elenco, para que a torcida tenha mais confiança. Vitor Cuesta é um deles e o Robert Renan o outro. Só que na partida contra o Flamengo, quem salvou o Cruz Maltino da derrota tem outro nome, Lucas Oliveira. Graças a ele, 2 lances claros de gol foram tirados da área do time vascaíno. Pelo lado do Flamengo, não teve um jogador que conseguisse brilhar. Felipe Luiz optou por jogar com um time misto, né? Pelo lado direito, Emerson Royal e Plata foram nulos durante a partida e só em uma jogada eles conseguiram fazer uma tabela e uma variação técnica e tática na qual originou o gol do rubro-negro. Gol esse que inicia com uma falha de Léo Jardim, uma sobra para Everton Cebolinha, que dá um chute de fora da área, a bola bate no travessão e a partir daí se desencadeia essa troca de passes e de movimentação entre o lateral direito e o ponta direita do Flamengo. Só que isso só acontece também pela falha de Nuno Moreira. E o restante da jogada vem com chute de Bruno Henrique, a defesa de Léo Jardim e Carrascal marca seu primeiro gol pelo rubro-negro a partir de falha de Cuesta, que não acompanha a jogada. Já o gol do Vasco da Gama também acaba acontecendo com uma falha, só que em bola parada, bola jogada na área, Rossi fica na dúvida se sai ou não, fica no meio do caminho e Ryan consegue pular, né, cabecear essa bola, sendo que toda a defesa do Flamengo fica acompanhando a trajetória da mesma e não a marcação do atacante do Vasco, que foi um dos melhores jogadores em campo nessa partida. Podemos dizer que o empate foi ruim para ambos, mas principalmente para o Flamengo. E por quê? Esse empate deixa o Palmeiras a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, sendo que o Alviverde tem um jogo a menos do que o rubro-negro. E agora, para o jogo de quinta-feira, contra o Estudiantes, na volta da Libertadores, se o Flamengo acaba eliminado, aí sim vem uma crise, porque o Felipe Luiz utilizou um time misto, como já dito anteriormente, só que chega o segundo tempo e ele começa a utilizar outras peças. Entraram Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta. E aí não dá para entender muito isso. Porque de deixar os melhores jogadores para entrar apenas após os 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, não faz sentido. É para poupar? Mas se poupa assim, realmente? É estranho, é esquisito. Hoje virou a moda, né? O Palmeiras fez isso contra o Fortaleza, só que a diferença é que o Palmeiras amassou o Fortaleza com reserva, com titular, com qualquer um. Porque é um time que não perde a intensidade independentemente do jogador que entra em campo, diferentemente do Flamengo. O Flamengo tem jogadores que às vezes rendem, às vezes não. O Saul, que mostrou já que tem uma técnica apurada, foi mal na partida. Chutou uma bola no travessão, mas foi mal durante a partida. Não conseguiu fazer uma marcação. O meio-campo, o Vasco conseguiu povoar. Fernando Diniz foi inteligente em relação a isso. E poderia acontecer isso, porque o Hugo Moura, que foi utilizado muitas vezes como zagueiro, dessa vez foi volante. Então ele conseguiu povoar melhor essa estrutura de meio-campo.
E o Felipe Luiz não conseguiu entender isso rápido. As laterais e as dobras dos lados de campo pelo Flamengo foram nulas. Como eu disse, Plata e o Royal não conseguiram jogar juntos. Pelo outro lado, Ayrton Lucas errou praticamente tudo que tentou. E aí a esperança da torcida é o Vinha, que fica sendo pedido a todo momento. Só que quando ele entrou, ele foi pior ainda. Se o Ayrton Lucas errou tudo que tentou na parte ofensiva, o Vinha parecia que estava fora de ritmo de jogo quando entrou na partida. Então ele foi menos um jogador, ele foi nulo. Teve um lance de ataque, quando a bola passa por toda a extensão da grande área, que o Vinha, ao invés de se jogar na bola, ele fica pedindo falta, pênalti, levanta a mão. Ele desiste da jogada que está em andamento. Pedro entra, tem 2 possibilidades de gol, não consegue fazer gols que ele conseguiria fazer natural. E agora vamos para o lado do Vasco. Uma cabeçada a queima-roupa de Puma Rodrigues com uma excelente defesa de Rossi. Poderia ter colocado o Vasco, levado o Vasco ao empate antes mesmo da cabeçada do Ryan. Ou seja, vemos que o Flamengo tem um ponto falho em jogadas de lançamento e cruzamento na área. E o Vasco poderia ter realmente saído até com a vitória. Outro lance, quando mais ou menos no final, metade final de segundo tempo, quando o Vasco faz as trocas, substitui, entra o Andres, entra o Matheus, e aí o meia do Vasco chuta de fora da área e o Rossi mais uma vez faz uma excelente defesa. No fim das contas, nós podemos dizer que tivemos 3 jogadas no máximo para cada um dos times como grandes chances da partida. Então, assim, não foi um jogão. O Flamengo iniciou 1 ponto à frente do Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. E o Vasco iniciou a rodada 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Só que para o Vasco, esse empate, que poderia ter sido vitória, e isso ninguém fala, e isso ninguém vai falar, não veio mais dar moral para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Lembrando que qualquer jogo e qualquer adversário, os pontos valem o mesmo. Então não adianta também ter jogado de igual para igual contra o Flamengo e depois tropeçar em times de menor estrutura e técnica. O Vasco esboça um conceito de time com 2 zagueiros certos, com Hugo Moura protegendo essa defesa, com Paulo Henrique continuando versatilidade e força na direita e Puma Rodrigues na esquerda, Vamos ver se o Piton retorna quando tiver 100%. Vitor Luiz não tem jogado, Leandrinho não tem tido chances. Então parece que o Puma Rodrigues ganhou vaga no time titular, E ele tem disposição para isso, Ele é um jogador versátil. E não deixa de ser um bom jogador. Só que necessita de o quê? Que tem alguém auxiliando nessa marcação. Algo que o Nuno Moreira não fez na jogada do gol do Flamengo. Que é outra coisa que também não vão falar. Outra situação. Léo Jardim continua sendo o jogador mais constante e seguro do Vasco da Gama. Vai errar? Vai errar. Mas agora parece que a estrutura de defesa melhora. Tendo uma estrutura melhor na defesa, agora é entender o que fazer do meio para frente. Ryan jogou muito bem. Se entregou, fez marcação na frente dos zagueiros, marcação alta. Levou a bola, conduziu, carregou, brigou, xingou, bateu pro gol. Mostrou o talento que ele possui e que a torcida deposita esperança. O Nuno não foi tão bem, E pelas pontas, David tentou algumas jogadas quando entrou, o Matheus França ainda está aqui pegando o ritmo de jogo, Andres ainda também não parece que não está no condicionamento melhor possível, mas são jogadores que podem crescer com o passar das rodadas. Já o Flamengo
agora volta todas as suas fichas para o jogo contra o Estudiantes, que vai ser crucial, vai ser o jogo do ano para o rubro-negro. Poderia ter vencido de goleada no primeiro tempo, não o fez no segundo, quase levou um empate. A parte física do Flamengo preocupa. O segundo tempo do Flamengo é sempre muito abaixo. Vasco da Gama tem totais condições de vencer, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Agora é ver o que cada uma dessas peças vai conseguir. Felipe Luiz bota a desculpa de nem todos os jogadores estavam à disposição, porque eles jogaram contra o Estudiantes. Vai ter até quarta-feira para recuperar esse time. Entregou 2 pontos de bandeja. Fernando Diniz muda um pouco a estrutura, tendo as melhores peças no grupo. No fim das contas, o empate não foi bom para ninguém. Mas é um clássico. E no clássico, nem sempre o melhor vence. E nesse caso, se alguém tivesse que vencer, não seria o Flamengo.